O que você colocou no piano de um padre? Eu não conhecia Rivotril. Não tinha conhecimento do que era Rivotril. Nem Zolpidem. Nem Zolpidem. A vitória de vocês é a nossa vitória. Significa que a gente, pelo menos, deu um direcionamento mais ou menos certo, né? Porque a gente não acerta sempre, né? De vez em quando a gente erra. Só de vez em quando. Né? Mas é uma alegria muito grande. E vamos aí, vamos conversar. Fala, amiga! Muito boa tarde, Daniele. Boa com tarde. Y. Com Y. Pois é. Escrevi teve o nome dela errado crise hoje. na amizade hoje. Boa tarde, Mel. E Boa aí? tarde. Saudade. Pois é, né? As pessoas não sabem, mas a semana passada a gente não Não gravou ao vivo. gravamos, não fizemos ao vivo. Estamos Pois aqui é, hoje. dá no uma saudade. 15º episódio. A gente debutou, podem dar anel, podem dar uma festa de 15 anos, a gente tá aceitando. Ou só um patrocínio mesmo. podem É dar. verdade, gente. É. Só um patrocínio. A gente tá aceitando. Esse Ó. espaço aqui, ó, essa televisão, tá aceitando patrocínio. Isso. Tá bom? Pessoal, só os lembretes de sempre. Se inscreve no nosso canal, dá o like, ativa o sininho, nos segue nas nossas redes sociais. Sim, lembrando que aqui é um podcast feito por duas amigas, parceiras de profissão, mulheres que amam o universo feminino e que a gente quer propiciar a troca de palavras, enfim, e promover o que é nosso, né? De Cuiabá, Mato Grosso, bem Mato Grosso, essa hora vai sair essa permuta. Uma hora vai sair esse Uma hora feat. vai, uma hora vai. Uma hora vai. A gente tá esperando o Henrique como Claudinho, que eu não sei quem que é. Pode ser qualquer um dos três, Exatamente. tá bom. Mas hoje, pode falar. Não, pode falar. Se eu te cortei. Não? Então tá bom. Hoje no episódio, nosso 15º episódio, gente. E a gente tá num episódio super especial. Perdão. E, como todo mundo sabe, agosto é Dia dos mês dos pais. dia- né? Temos mês dia dos pais. leoninos também. Exatamente. E temos 2 leoninos, inclusive, Ui. né, na mesa de hoje, pra falar, né? Eu vou deixar a Dani apresentar o primeiro convidado dela, e aí eu apresento meu convidado, e seja o que Deus quiser, meu povo. Seja o que Deus quiser, sem cancelamento. Bom, é o episódio, nosso 15º episódio, é uma data marcante, nada melhor do que chamar os nossos pais. E eu vou começar... Não chora. Eu vou começar apresentando meu pai. Ele chama Miguel Paz Virgulino Júnior, cuiabano do pé rachado. Ele é o meu esteio, é o meu exemplo. Freud explica muito bem tudo isso. Você sentou ontem? Hã? Ele, né? Você sentou. É. Ontem meu pai... Ontem ele fez 60 anos, é o sexagenário. Não faça piada do sexagenário, por favor. Obrigada. Ele que é o pilar da nossa família, eu, do Igor, da Sofia, da mamãe. Ele que é super comunicativo, muito sábio, teve uma carreira brilhante no Banco do Brasil. Eu não tenho como falar do meu pai sem me emocionar, porque tudo que eu sou, aonde eu estou, eu devo a ele. Todo apoio, todo carinho, todos os tchim-tchão que ele já me deu, mas valeu a pena. Então, seja bem-vindo, pai. Bem-vindo, Miguel. Obrigado, Dadá, Mel, meu amigo Leal. Né? O quê? Já deu fora? Porque... Tá certo. Não tem problema. Tá escrito no título do programa. Não, eu acho que é um momento de satisfação muito grande para nós, como pais, de estar participando, né, desse programa de vocês, dessa iniciativa, muito importante mesmo. E para nós pais, eu acho que a coisa principal, quando chega nessa idade, vocês com 30 ou quase 30, Obrigada. certo? De ter esse carinho, esse reconhecimento, significa para nós que valeu a pena, sabe? Então, eu acho que nós temos muita coisa ainda para conversar hoje, mas é um orgulho para mim, Daniele, de estar participando desse evento aqui com você, porque a coisa principal para o pai
é ter o reconhecimento do filho. E você sabe quanto que você é importante, né? Junto com os outros dois, o Igor e a Sofia, né? Que é fruto de um amor, Que lindinho. certo? É fruto de um amor, né? Que deixa tanto eu como a sua mãe, a Jaci, lisonjeado de tê-la como filha. Mas nós vamos falar mais coisas também, né? Vamos. Dá amor. Ai, eu acho que eu tinha que ter ido primeiro, que agora pesou pra mim. Vai, Mel. Bom, gente, nosso segundo convidado é o meu pai, Leal Tadeu de Queiroz. Meu pai tem 57 anos. Até dia 15. Até dia 15. já. É cuiabano também, né? De pé rachado, nascido e criado ali na... Como que chama aquela... Campo do Urique? Campo do Urique, exatamente. É a família nossa toda de Cuiabá. Meu pai também é nosso esteio, né? Da família do meu irmão mais velho, da Thalitinha, da minha mãe. Nossa base, nosso lugar de descanso, de proteção também, de Porto. Né? Ele é cristão. Vascaíno, a gente vai ter um problema hoje aqui. Eu nem citei. Vascaíno roxo, é advogado, deu aula muitos e muitos anos aí para metade de Cuiabá, ali na Unic, na Univag, na Unic Várzea Grande, Unic Várzea Grande, CFO, vixe, gente. Unic Cuiabá, Beira Rio, Barão, Pantanal, Véi. Diamantino. muito. E fora as pós-graduações. Exatamente. Ele foi meu professor. verdade. Foi meu professor e eu fui o melhor aluno dele. E olha que quem tem problema com idade é ele. Essa história de nós, quando chega na cidade, eu não tenho esse problema. Mas eu já queria te agradecer por você ter topado, ter também, né, acho que desde o começo incentivado sempre nossos desejos, nossos sonhos de forma consciente. E hoje também é o avô do Apolinho e do João Miguel, que é nosso caçulinha. Muito bem-vindo! Fico muito feliz de você estar aqui. Obrigado. É a dupla Lindão e Lindinho, porque o Apolo, que era Lindinho, gracinha. ele foi promovido. É lindão. Agora é Lindão. E o João Miguel acabou de nascer, eu assumi o lugar do Lindinho. Do Lindinho, ele se Mas dividem. a gente, tanto eu e o Miguel, eu acho que também, como o Miguel, quase um poeta aqui, falou e eu assumo e assino embaixo o que ele disse. Realmente é uma alegria muito grande para a gente. E torcer, né, para o sucesso de vocês, porque a vitória de vocês é a nossa vitória. Significa que a gente, pelo menos, deu um direcionamento mais ou menos certo, né? Porque a gente não acerta sempre, né? De vez em quando a gente erra. Só de vez em quando. Né? Mas é uma alegria muito grande. E vamos aí, vamos conversar. Então vamos lá. E aí eu já quero fazer a primeira pergunta, assim, de cara. Vocês sempre quiseram ser pais? Eu sonhei. Aham. Eu sempre sonhei em ser pai. A minha relação com meu pai não foi de muita amizade. Uhum. Então eu sonhava em ser pai. E eu acho que eu já te contei essa história. Com 13 anos eu sonhava ter uma filha, né? E ela já tinha nome. Já tinha nome, Mel. Com 13 anos de idade. Caramba! Eu falava, minha primeira filha já tem nome. Vai chamar Mel. Aí quando a Mel nasceu, ela já era Mel. Aí a mãe dela falou assim, não, mas Mel, só Mel. Eu falei, Mel. Aí ela falou assim, não, vamos botar Larissa Mel. Eu falei, então tá bom, então vamos botar Larissa Mel. Então é a minha segunda filha, né? Mas o Murilo, se fosse menino, ia chamar Mel, né? Se fosse menina. Então. Não, então, foi... Você falou se fosse menino? Não, se fosse menina. Se Não, fosse ia chamar Mel. Ia chamar Mel. A primeira filha ia chamar Mel, né? Então você sempre quis ser pai? Desde os 13 anos. Sonhava em ser pai. Eu queria ser pai porque eu queria tentar passar para os meus filhos aquilo que eu gostaria também de ter recebido, né? E o meu pai trabalhava muito, vivia muito corrido e tinha pouco tempo para a família mesmo. E a gente conviveu muito pouco. Então, assim, eu sonhava, né, em conviver com os meus filhos. E a gente está tentando. E você, Miguel? Deu certo. Tá dando. Não, deu certo.
Olha, nós não combinamos, não. Mas a Daniele era o nome da irmã que eu perdi, sabe? Então, e desde a época de quando eu casei, nós programamos, né? De ficar 2 anos, vamos dizer assim, curtindo o casamento primeiro. Só que aí você vai numa festa, você vê uma criança. Você vai numa outra e tal. E eu Aí sempre a gente tive... é ludibriado pela fantasia. Pela fé. E eu sempre tivemos um sonho e eu sempre quis que o primeiro filho fosse menina. Mas o que Deus mandasse... Sim. Você só teve seria filha? bem. Não, Não, teve o Igor, Teve a menino. Daniele e o Igor. O Igor é mais velho. o Igor é o do meio. O Igor do meio. Só sim. mais velho. E a Sofia, a caçula. Então a Daniela, ela foi assim, um divisor de água para nós. Sabe por quê? Além de fortalecer ainda mais o relacionamento, ela também preencheu, vamos dizer assim, não o vazio que tinha, porque o casamento nosso sempre, graças a Deus, até hoje, ele é um casamento muito tranquilo. E a Daniela, ela veio para a gente experimentar, vamos dizer, o procedimento normal de um casamento. O que é ter o filho, tudo. Então a Daniela, para nós, foi uma bênção. Foi a primeira neta também da família, foi a primeira Aquela coisa, filha. né? Nossa. Primeira sobrinha, primeira Sobrinha foi a Ai, primeira tudo. Por isso sabe? que eu sou assim. Então, ela teve muita sorte, sabe? Daniela teve muita sorte de vir ao mundo com tanto carinho, sabe? Sim. E os outros vieram também, que foram para preenchendo. Eu acho que é tudo uma construção e cada um tem a sua... Ocupa o seu Ocupa o seu cantinho. canto, seu espaço, tudo. Né? E a gente tava conversando que vocês dois são pais de 3. E engraçado, 2 meninas e um menino. Verdade. Né? Muitas coincidências. né? Muitas. E eu tenho um, né? E já fico assim, meu Deus, não quero ter outro, porque assim, é muito trabalhoso em diversos sentidos. Mas essa questão da educação me pega muito, assim, sabe? Essa coisa da formação do caráter. Eu lembro uma vez que quando eu tava grávida, eu falei pro meu pai, eu falei, nossa, eu tenho muito medo de como ele vai ser. Sabe, assim, se eu vou conseguir educar ele que ele seja um menino de caráter mesmo, ao mesmo tempo um menino que seja sensível, atencioso, sabe? Empático. E aí eu lembro que meu pai falou assim, você vai educar, você faz a sua parte. Agora, o que ele vai fazer é uma coisa que você não tem controle. Isso dá um pouquinho de medo, né? E a gente veio de uma outra época em que muitos perigos que existem hoje, na época nossa não existia. Então, a preocupação que vocês têm hoje é muito maior em relação ao filho do que a gente tinha. Em que sentido? Tipo, No sentido perigo? do perigo desse mundo mesmo. Dos assédios. Dos assédios, tudo das muito fácil, influências, da maldade. Parece que cresce. A maldade a gente sabe que sempre existiu, né? Mas assim, parece que ela fica cada dia mais visível. E isso preocupa mais os pais, né? Então eu acho que isso preocupa mais vocês do que na nossa época. A gente também tinha essa preocupação. Mas a gente não sentia que o mundo era tão perigoso assim. As informações também que hoje a gente tem no mundo, tecnologicamente falando assim, ele acaba também influenciando na própria criação de vocês hoje. Muito. Sabe? Então você pega lá filho que entra. Eu tive, por exemplo, que me adaptar. Os 3 filhos lá de casa, cada um tem uma personalidade, cada um tem um perfil, cada um tem um jeito de tocar a vida. E aí nós temos, eu acho que tanto eu como o Léo, a gente tem que utilizar a nossa inteligência, sabe? A nossa inteligência emocional, a nossa inteligência mesmo, para lidar com cada um. Então eu acho que, como ele disse no início, o principal objetivo nosso de passar para os filhos um papel de retidão, um papel de caráter, um papel de ser uma pessoa ética, que na época nossa a gente quase não ouvia falar disso, porque Verdade. Os pais da gente conversavam muito pouco com a gente. Conversava pouco. E a gente conversou muito com vocês. Sim. Sim. É Então, uma geração que foi diferente, né? que foi e que
vocês vão pegar também uma outra geração mais diferente ainda. Totalmente. Porque Sim. quando você chegar para Que já falar para o era seu muito filho, diferente. já é agora, já é assim. Então, mas eu acho que a gente tem a inteligência, tivemos, eu acho que a inteligência de conduzir isso. Eu, por exemplo, volto a falar, eu tenho um orgulho muito grande de como eu enxergo meus filhos. Porque a gente também tem que fazer a gente falava muito em mundo corporativo, a gente fala em correção de rumos, sabe? Então, essa correção de rumos, antigamente a correção de rumo Cacete. era no cacete. Essa era a correção de rumo, pelo menos assim, pegava Era na na vara. orelha e tal, aí depois dava castigo, não deixava ir pro Cine Bandeirante, não deixava ir pro Cine Tropical tal, aquela coisa. E os filhos, no início a gente, o que fazia? Cortava a internet. Não, você hoje não vai. Aí com a fase de Beijo, Daniele. Igor! Eu acho que meu pai já não pegou essa fase, né? Que Eu a gente é um peguei. pouquinho A mais Daniele, por exemplo, eu pegava o quê? Você não vai pra festa. Aí pronto, virava aquela situação, né? Então, mas era uma maneira Educado. da gente educar, da gente indicar. Nós não tivemos também a fase do espancamento, sabe? E que na minha época eu não era o espancamento, era uma correção, mas no cacete. Então eu apanhava muito. Então você Era pegava... naturalizado. Eu não sei isso. como é que era lá na sua casa, mas assim, lá em casa, quem batia duro Sua mãe. e corrigia. Não, eu tô falando entre eu e minha esposa, era minha esposa. Aham. Minha esposa pegava firme com as meninas. Gente, já eu queria sim. morrer toda vez que minha mãe... Mãe, te amo, isso já passou. Anos 90. Superamos, Né, já superamos. análise, tudo. Que ela ia, né, brigar comigo, corrigir e tal. E aí eu saía chorando. Brigar não, é como o Miguel falou, como é que é? Rota de correção? Correção de rumo. Correção de rumo. Correção de rumo. Eu ia chorando, né, Pra atrás do meu ele? pai. E ele já vinha assim, rindo da minha cara. Do tipo, ele não passava o pano, sabe? Assim, ele falava assim... Você foi avisada e tal, assim, sabe? Não, Tipo, eu levei uns. Mas é que eu não era uma. Não você- era fácil. E você pega, por exemplo, o Rogério. O Rogério e o Wagner, que até meus irmãos que estão aqui em Cuiabá Meus tios. hoje, Deixa eu abrir. os tios, meus irmãos, Vocês são em Ele quantos já- irmãos? nós somos em três. Três? O Rogério, eles moram em Paraná, Aham. né? Os dois estão aqui, vieram pro meu aniversário, e eles apanharam mais, Eu sabe? acho que é o seu celular, pai, que tá fazendo barulho. É, eu tô Eles querendo- apanharam, É. eles apanharam um pouquinho mais. A Daniele, quando ela fala que ela não era fácil, a Daniele, ela foi, eu até falei para ela, vai ser legal, porque ao vivo não tem problema de corte. né? Então, a Daniele, assim, ela... Vou entregar, né? ela arquitetava as coisas, Aham. sabe? Ela Conta, arquitetava. pode contar, Mas Miguel. a Dani nunca ela teve maldade com as coisas, sabe? Até ela quando nunca era pra fazer teve... burrada, eu era burra. É. Assim, tipo, não fazia E ela direito, falava, cara. E, por exemplo, quem mais administrava, como eu trabalhava, saía 7h30 para trabalhar, voltava 8 horas da noite, assim, quem mais administrou foi a Jaci, sabe? A Jaci que foi, assim, que pegou no dia a dia. Que tava mais no dia a dia. Então, quando ela fala de mulheres, tal, eu tenho certeza que a criação de vocês, eu pelo menos reconheço muito isso, ela foi muito mais administrada pela mãe do que pelo pai. É porque o senhor saía de casa pra trabalhar 8, 7 da manhã e voltava tipo 19, 20 horas. Então a gente já tinha feito toda a rotina. Escola, atividade extracurricular, não. Aí quando o senhor chegava era aquela coisa. A gente não queria levar BO, mas existia um BOzinho. Tipo, uma nota baixa, uma advertência. Não, mas isso era ali. sempre. A parte, por exemplo, Isso era rotina. ali de Pai, casa, pai. ali de casa, quem nunca teve aqui é problema interromper. com nota, sempre foi Sofia. Ai, Sofia porque ela é nunca teve. nenenzinha. Não, Sofia nunca teve até hoje. Nunca deu teve. problema não, com nota? Não. Nossa. Daniele e Igor, não. Daniele Não, e lá em Igor casa o problema era- com nota era eu. Qual que era a matéria que eu tinha dificuldade?
Olha, você só não tinha dificuldade em você só não tinha dificuldade em arte, Pai, Educação física. educação física, porque não era obrigado a eu fazer, quero que a minha mãe venha. e ensino religioso. História, português, literatura. Não, fraquíssimo. Meu fraquíssimo. Gente, eu mesmo. vou postar no Instagram do Fala Amiga o meu boletim. Né? Que Fraquíssimo. isso? Agora, Fã ou hater? não, o que Daniela se destacava era artes. Era comunicação. Pai. Essa parte de comunicação. Ah, tarde. Tá, então- Comunicadora nata. Então, e isso. Mas, Daniela, tudo isso que tem, se você colocar mais e menos, sabe? O saldo é positivo. Deu certo. Formou! É penta! Mas acontece uma coisa interessante, porque assim, a gente veio de uma época que... É até estranho, né? Falar esse negócio, veio de uma época. Mas é que Mas assim, os nossos pais não tinham a preocupação em nos dar coisas materiais. Eles não tinham essa preocupação, né? E a gente já pegou essa fase em que a gente queria que os nossos filhos tivessem aquilo que nós não tivemos. Por exemplo, eu fui conhecer restaurante com 11 anos de idade. Eu nunca tinha ido em restaurante. E nossos filhos, quando eram crianças, iam no restaurante toda semana. Todo final de semana. Né? Quer dizer, era rotina, não era uma novidade. Vixe, para ir no restaurante... Eu me lembro que quando eu fui comer Andar de avião. presunto, queijo, essas coisas, era raridade. E eles já nasceram com isso normal, naturalizado. Por quê? Porque a gente tinha essa preocupação de fornecer para eles, para vocês, aquilo que a gente não... Porque não era preocupação dos nossos pais. Uhum. Não tinha essa preocupação. Por isso que eu falo que cada geração tem Vem com uma coisa diferente. Mas, assim, isso é uma preocupação que eu tenho, né, com a Apollo, porque aí, imagina, você vai, né, isso que meu pai falava, a gente ia no restaurante todo final de semana, uma coisa que eu nunca parei pra pensar, tipo assim, é normal, faz parte da rotina. Mas, só que é uma preocupação que eu tenho com a Apollo. Eu falo assim, cara, é um molequinho de 3 anos que tem uma vida extremamente confortável, né? Faz aula de um monte de coisa, estuda numa escola excelente. Pra ele, isso é normal. E aí, esses dias, ele veio com uma pergunta assim, do tipo, mamãe, a gente é rico? Eu falei, gente, de onde que ele tirou isso? Quem foi que falou isso pra ele? Sabe, assim... Espontâneo, né? Foi uma pergunta. Você fica meio assim, né? Como que eu vou responder isso pra um cabecinha de 3 anos de idade? Porque o que é que ele tá pensando? Mas é uma loucura isso, assim. Olha, eu estudei em escola pública, por exemplo, até terminar o ginásio. Eu fui para uma escola particular quando eu comecei o 2º grau. E vocês estudaram, né? Os dois no São Gonçalo, né? No SãoGonçalo. Estudamos. E quase na mesma época. A gente tá esperando o patrocínio do colégio, que aqui toda semana é alguém que estudou lá. Aí eu fui convidado. Tipo, Paulininho podia... Mas eu fui convidado a sair do São Gonçalo, né? Me convidaram. Como assim? Ah, retirar. Não fui expulso. Mas foi Eu convidado fui a se convidado retirar. de uma forma muito educada, Mas porque eu o que fazia que você teatro. fez? Curtiu Nicola? Eu fazia... Nicola, Não. Eu sou antes do Nicola. Nicola é da minha idade, quase. Ele é pouca coisa, deve ser pouca coisa mais velho que eu. Nicola entrou muito depois. Mas na época quem comandava o teatro era a gente. Éramos nós alunos. Então nós éramos diretores, nós éramos atores, nós fazíamos iluminação, nós fazíamos tudo. Escrevíamos os textos. E como a gente escrevia o texto, a gente escrevia o texto que a gente achava que era do momento. Quantos anos você tinha aí? Nessa época eu devia ter 15 anos. Eu fui para São Gonçalo, eu acho que com 15 anos. E o senhor, pai, estudou lá com que idade? Como? No São Gonçalo? Foi na mesma época dele. Mas, Mas ele é um pouquinho Não, mais mas velho. eu foi 2 anos só. porque... Aí eu passei na escola técnica, que era o top do top. Não, aqui em mas Cuiabá. por que você fazia no São Gonçalo? Você falou que não foi, você saiu Eu fui também, né? convidado, eu não fui expulso. Eu fui convidado. Tinha um tipo de revista, sabe? Uma revista aí que meu pai pegava e vendia a página pra pessoa olhar. Eu não lembro disso. Tio Paulino tá aqui falando. Eu não me lembro e não me fiz. Era uma revista Não fiz. de recreação, entretenimento. É que lá no São Gonçalo tinha muito assim, o ensino religioso era muito forte. Era muito rígido. E na época, eu lembro que até era o padre
Danilo. Padre Danilo. Padre Danilo. Era o mesmo na mesma época? Pô, Tinha o tinha o padre Benito Benito também, baixinho e isso. tal. E aí o Não padre vou falar o apelido dele aqui. porque eu acho que- Batatinha. não, Fala, Batatinha, tem que falar padre tudo. Batatinha, não era? Era. E aí o padre, ele, na época, ele falou para que eu fizesse alguma coisa diferente. E foi aí que nós lançamos uma revistinha lá, né? Que era a revistinha dos... Play, Para quê? play. Não, a revistinha assim, para chamar o pessoal para participar mais da missa. Só É uma forma chamativa mesmo. Chamativa, chama. foi. Você vê que a arte é perigosa. A arte arte é. é perigosa. Mas Eu você fui fez convidado o quê? nessa época do teatro. Você por causa de uma produção artística, né? Foi uma produção. Produzir cultura. Foi. Mas o que tinha no teatro que você foi expulso, gente? É que a gente escreveu uma peça que chamava Vida Por Que Não? E a gente tratava da questão do aborto. Já Nossa. naquela época. Bem assim. tranquilinho. Um colégio de padre. Isso. E aí eles não acharam que era muito interessante. Mas vocês chegaram Isso de em 80 e- apresentar? Apresentamos. Ah, então eles só viram depois. Só depois. Isso em merda. 85, 80. Eu entrei na faculdade em 86. Então foi antes, foi 83. Eu fiz 83, 84 no São Gonçalo, 2 anos. E o último ano eu fui pro antigo Anglo, que agora virou Sim. A gente até estava conversando lá fora sobre isso. Foi. O Sim antigamente chamava Anglo, que era o sistema Anglo de ensino. Uhum. E é o que estava na moda aqui, esse negócio de terceirão, que juntava o último ano. Era postilado? Já Era não postilado. Hoje em dia o ângulo continua sendo um sistema de ensino. Uhum. Só que é isso, é como se fosse o positivo, o Master. código. Objetivo, Isso, né? Isso, são sistemas de ensino. Eu acho que talvez São Paulo deve ter Tem, é forte. Eu escolas. acho que em assim. Brasília tem ângulo. Tem. Não, bom, eu não sei. Era coque, né? É. E aí eu fui pra lá e eu fiz o último ano lá. Fiz faculdade, fiz vestibular para direito, porque na nossa época era vestibular. De vocês já era Enem, O meu foi a primeira vez que mudou de de vestibular para vestibular Enem. para Enem. Então aí eu fiz vestibular, passei em direito. E no ano seguinte, eu fiz vestibular em 85, 86, comecei a estudar. Na minha época a gente formava em 4 anos e meio, porque a gente tinha 3 dias na semana que a aula ia das 5 da tarde às 11 da noite. Nossa, era tipo integral, né? Assim, Então, dessa parte. Então, 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, a gente tinha aula das 5 às 11. Então, diminuiu o tempo de 5 para 4 e meio. Então, a gente formou em 90. Nossa. Sou da turma de 90. Você fez faculdade de quê, Miguel? Torto. Se ele fez direito, eu fiz torto. Porque, na realidade, eu entrei no banco em 87. Uhum. E acho que em 1990 o banco fez uma reestruturação e ele queria que os administradores tivessem determinados cursos no currículo. Então era contábeis, administração, direito. E aí na época pegou o pessoal tudo do banco aqui de Cuiabá, vamos para o NIC, pá, e todo mundo direito. Aí eu embarquei junto também e fui. Foi lá que eu conheci o Leal, baita professor. Né, o João Norberto, aquele também dava direito constitucional e tal. O Saul é dessa época também? Também. Então, mas ali eu sei que eu queria mesmo era o diploma, para dar 15 pontos na minha carreira. Assim. Então, deu certo, finalzinho, só que eu tive um problema de saúde, mas até o Schomer, na época, lá foi uma pessoa muito sensata, um cara muito legal. É que não foi um probleminha, né, pai? Você teve diverticulite. Furou o intestino, mas estava firme. E isso aí ele acabou, mas me ajudou muito, eu acho que... Direito romano ele tirou 10. Tem algumas matérias Deve que a ter gente sido sobressaía. seu professor de Direito Romano. Foi, Direito Romano, Provavelmente. foi esse mesmo. Então, Direito Romano realmente foi tudo 10. Direito Penal, Tonelo também era do banco. Então, tudo que tinha alguma apoio, pessoa né, ali, um suporte, um tutor. Ou então, até um limitezinho, né, do banco. E eu ia perguntar, como é que vocês eram quando criança, assim? Vocês eram arteiro? O chat vai... Ou era tranquilinho? Agora. Eu vou até dar... Vai, contando aí. Cara, vou dando meu uma tio olhada Paulino aqui tá no- esculachando. todo mundo. Não, pode... por favor. Não, eu era tranquilo.
Eu era tranquilo, fui uma criança muito tranquila. É verdade, eu era tranquilo. Aí, e era um menino meio fechado, não era... Até hoje eu não gosto de tirar foto. Não sou fotogênico. Eu vejo uma câmera e eu fico incomodado. E aí eu comecei a fazer teatro com 11 anos. 10 anos. Não, minto. Mas como 9 que o anos. teatro entrou? Por conta de quê? Da escola? Por conta da escola. Ah, tá. Eu sempre escrevi muito bem. Eu escrevia muito bem. E aí eu comecei a escrever, eu fazia muita redação. E uma professora de português falou assim, vamos montar um grupo de teatro. E aí eu era 10 anos por aí. E montamos um grupo e isso me ajudou a perder a timidez. Eu ainda sou tímido. Eu sou uma pessoa tímida. Na frente da câmera, assim, essas coisas... Mas, assim, no teatro é uma transformação. Ah, mas é um lugar maravilhoso. Eu fiz teatro alguns Você fez anos, teatro? assim. Fico tio Nicolo. Então, e o teatro é que te dá uma outra vida. Sim. Quase uma persona, né? Mas é. Mas enquanto criança, eu fui uma criança muito tranquila. Não apanhava, não dava esse trabalho de... Eu quebrei janela uma vez só. Só uma vez. Gente, mas eu não sei qual que é o parâmetro de vocês, porque assim, os dois foram expulsos de escola. Quebrou janela. Não, Qual que é o parâmetro de eu tranquilo? vou fazer a pergunta. O senhor foi uma criança tranquila, pai? Muito tranquilo. Né? Muito O tranquilo. que você colocou no piano de um padre? Eu não conhecia Rivotril. Não tinha conhecimento do que era Rivotril. Nem Zolpidem. Nem Zolpidem. Não, eu tenho certeza que a família tá toda aí. Cara, tio Paulino, ele tá Até enlouquecido. pra mim. Miguelzinho sempre foi um menino tranquilo. Sou testemunha. Sei de muitos do passado. Cuidado. Tá Não, bem ele tranquilo. O pessoal perguntou se pode mandar perguntas. Pode mandar perguntas que a gente vai ler aqui, tá bom? Tá. Você estava perguntando do piano. Você colocou alguma coisa no piano do padre. Mas foi por causa do tio Paulininho. Foi ele Não, que foi te lá em influenciou. Araçatuba, ele já mandou. Lá em Araçatuba. É que eu tinha minha avó, ela tinha um sonho de ter um neto padre. Leal, vai ver que você vai até lembrar dela. Professora Cilina. Ela tinha um clube vocacional lá no Colégio dos Padres, que na missa das 8h30 de domingo, e as pessoas que queriam, assim, seguir a carreira E lá. você queria? E foi aí que aconteceu. Eu queria andar de A trem. vocação. Eu queria andar de trem. Eu nunca tinha andado de trem, isso lá em Campo Grande, que começou lá, esse clube vocacional. E eu, porra, com vontade de andar de trem e tal, falei, porra, já sei como que eu vou fazer. Eu vou para Araçatuba e vou falar que eu vou ser padre. E foi uma coisa assim, bem legal. Fui para Araçatuba, andei de trem, tudo bonitinho. Só que 2 dias depois mandaram eu de volta falando que eu não tinha vocação para padre. Mas aí, quando o padre mandou eu de volta, foi o padre Benito, por isso que eu falei dele, do Batatinha, e o padre Baldan, os dois. Eu fiquei com tanta raiva, que eu fui lá na igreja, tirei todas as cordas do piano. Meu Deus. A hora que todo mundo pronto para a missa, que o cara entrou para começar, não tinha corda nenhuma. Então foi isso. E aí o tio Paulinho, na época lá, Foi muito o calmo. tio Paulininho chegou e disse que... Os caras falaram, cara, o Paulininho, você trouxe esse... Pra quê que esse cara vai ser padre, seu sobrinho? Aí, mas era... Eu acho que... Não, era porque eu acho que os padres erraram. Não, Eu acho que eu tive um problema também. Foi um equívoco. Não, é porque eu lembrei agora que a 5ª série, porque na época chamava 1º grau, 2º grau, aquela coisa, ginásio. Não, 5ª série é um evento canônico. Ali é a hora. Então, no ginásio, na 5ª série, eu estudei num colégio de padre, porque meu pai era delegado em Guiratinga. Então, a gente mudou para Guiratinga e eu estudei no colégio de padre lá. E o padre tinha uma mania de bater, ele tinha um chaveiro
que ele batia na cabeça da gente. Com gente! chaveiro. Uma mania feia de ficar batendo na cabeça. Bocó, né? Dos alunos, né? E aí ele veio e bateu na minha cabeça. Na hora que ele bateu na minha cabeça, naquela época a gente usava uma botina. A botina do Apolo. Eu tinha uma botina também. Lá, tinha muita lama lá em Gratinga, né? Em 70, isso foi em 78. E na hora que ele bateu com o chaveiro na minha cabeça, eu dei uma bicuda na canela dele. Muito tranquilo. Foi só um reflexo. Aí ele me recomendou a ficar uma semana em casa. Tudo recomendado, assim, nada de... Nada compulsório. Não fui expulso e também Não fui foi convidado, suspenso. nem suspenso. Fui convidado a ficar uma semana em casa. Tranquilo. Tranquilo, assim. Não, eu acho. Agora pensando, eu acho que a gente foi filhos muito tranquilos. Ah, Eu nunca recebi, eu acho que nenhuma advertência na escola. Nem um convite assim. Nenhum convite assim. pai, eu Eu fui não uma lembro. adolescente tranquila? Adolescente tranquila? Não, você não foi uma adolescente tranquila. Ao contrário. Porque, rapidinho, nós viajamos muito, nós fomos para vários lugares, sabe? Então, quando a Daniela entrou numa adolescência, nós estávamos morando em Niterói. E o pessoal que sai de Cuiabá Matuto, né? e Chegando lá. vai para o Rio de Janeiro, eles se acham tal, e começa a entrar um pouco no modismo. Então, E vira um carioca. e vira um carioca. Porque eu acho que cuiabano tem uma paixão pelo Tem. Rio. Eu falava Flamengo. Porra, por quê? E eu costumava dizer assim, eu sempre digo que o cuiabano se identifica muito com o Rio, como o campograndense com São Paulo. Até porque os filhos dos campograndenses, eles Vão estudar em estudam São no Paulo. interior de São Paulo, né? Sim. E os daqui Iam muito pro Rio. iam pro Rio Pro Rio, estudar. E aí a Daniele, chegando lá, eu peguei justamente o pico da entrada na adolescência. 13 anos. Saindo, e aí pronto. Só que, como nós moramos em Niterói e nós conseguimos, foram muitos colegas para assumir as agências lá do Rio de Janeiro, então todos eram de fora. Então eu tinha vários amigos. Tinha mineiro, tinha gaúcho, tudo. Então, nós ali... Só que a Daniela estudava num colégio São Vicente de Paula. Sempre, que ali, o pessoal ali, tudo... Os carioca mesmo, da raiz. E a Jaci, a Daniela pegando um embalo. Só que eles eram diferentes, sabe? Eles já tinham, assim, muito conhecimento da cidade. Eu ficava meio cabreiro com aquele negócio. Mas eu e a Jaci administrava direitinho. Sem problema. Mas Daniele era arteira, sim. Ela era arteira. Agora, a Daniela sempre foi muito comunicativa. Ela sempre teve muito relacionamento. Esses network dela é incríveis. De colégio, de fazer evento, fazer festa. E aí, a gente soltava a corda e puxava. Soltava e puxava, porque também você não pode tolir uma pessoa, né, de estar entrando na adolescência, até para depois não cobrar de você. Eu não tive isso, né? Então, mas não deu, não foi assim. Apocalíptica, foi de boa. Não, mas vamos falar mais na frente. Né? E a Mel, tio? Ela foi uma adolescente? Mel foi tranquila. Mel não deu muito trabalho, não. Acho que foi tranquila. Eu acho que lá em casa a gente... Lá em casa foi. Você conheceu a Thalita, né? Minha irmã epilética. Beijo, Thalita. Eu acho que a gente eu tenho bastante da personalidade do meu pai e da minha mãe. Eu acho que por isso que eu estranho um pouco o Apolo, porque ele é virado no girai, assim. Eu falo, meu Deus, de onde que veio toda essa personalidade, essa agitação. Ele fala alto, ele grita. Até a gente tava falando que ele parece muito a minha avó, bisavó dele, né? Que é a minha mãe do meu pai. Legal. Nesse sentido de ser... Expansivo, Você sabe né? que ele tá aqui, entendeu? Sim. Ele não passa despercebido. E toda uma personalidade muito diferente, assim. Então, eu dou uma estranhada nessa coisa do, meu Deus, calma, filho, respira. Eu falo pra ele, que às vezes ele é tão assim que ele vai falar, ele gagueja pela ansiedade de falar aquilo que ele quer falar e aí você fala... Tem que se organizar, né? Com A casa da minha mãe é assim, uma casa de cuiabano mesmo. Então, o pessoal fala alto. E lá em casa a gente não fala alto. É que parece que tá brigando.
Ah, Mas tá conversando. Mas tá Cuiabano conversa assim, né? É. Cuiabano conversa gritando. Oi, tio, vai lá em casa. E xingando também ao mesmo tempo, né? Vai lá em casa comer o peixe. É. Mas é isso. E as minhas avós, tanto a mãe da minha mãe, a mãe da minha mãe é de Rosário. E a minha avó Brina é de Cuiabá. Então, a família, né, toda de aqui. E eu acho que a gente tá perdendo muito essa coisa do sotaque, né? Muito. E elas ainda têm, assim, um pouquinho. Minha avó Brina, principalmente, Tem. assim. Eu acho muito Mas legal. a gente já perdeu um pouco. Você é cuiabano também? Chape Cruz. Então, Mas- a gente já perdeu um pouco. Porque, assim, como eu fiz teatro muito tempo, eu viajei muito com o teatro, né? A gente ia para São Paulo, ia para o Rio, viajava o Brasil inteiro fazendo teatro. E você, com o trabalho, viajou muito também. Ai, tem uma história engraçada E do mudou meu pai. muito na cidade. Tem uma coisa engraçada do meu pai, vou contar. Lá no Rio, ele fazia reunião. Vai te entregar. Ele fazia. Ah, aposentou, já aposentou. Fazia muita reunião, de gestão, nanana. Aí teve um dado momento de uma reunião, ele falou: tem que tomar no cesso. Na reunião. Na reunião. Aí todo mundo. Isso. Que história é Aí essa? meu pai, cesso, ai. Vocês não entendem contexto? Aí, né, pai, o pessoal no Rio toda hora fala: vai tomar no cesso. Educou o pessoal. Educou. É que não tinha visto ainda o dicionário cuiabanês. No né? Cuiabanês, lá de Livramento. Você estava só falando de... Só voltando o que você falou antes, com relação à criação e a forma de ser. A Daniele é a minha mãe também esculpida, Uhum. sabe? Minha mãe até tá morando lá comigo agora, cabelo Beijo, de fogo, vó. né? E também é daquela era de Livramento, Chape Cruz, mas era terrível também, muito Foi terrível. expulsa do colégio de Foi freira. expulsa do colégio de freira. Convidada. É uma tal. história, É. foi uma Ela não foi história. expulsa, ela foi convidada. convidada. assim. Leal, foi convidada a sair. Por sinal, eu tô até olhando aqui, desculpa aqui, mas eu tô olhando aqui uma Pai, ela vai das te figuras, eu matar. lembrei dela. Eu vou pegar. Pronto. Legal. Mas deixa eu perguntar, até mandaram essa pergunta aqui, que eu achei bem legal. E eu vou perguntar, mas antes eu queria perguntar assim, vocês são pais de meninas e de meninos. É muito diferente? Eu sou mãe de menino, né? É muito diferente, assim, esse cuidado ou as personalidades. Tem uma coisa que é muito marcante de ser mãe de pai de menina e pai de menino? Eu acho que a preocupação com o menino é maior. Uhum. Não sei se você Preocupação concorda. Com a menina, a preocupação da gente com a menina é maior. Né? Porque como o mundo está maldoso e essa maldade está muito aflorada, a gente sabe que o menino ele tem uma força física para se defender um pouco melhor, né? A gente preocupa um pouco menos. Não que a gente não preocupe, preocupa também. Mas com a menina, a preocupação da gente é maior. Então, a gente acaba que toma um cuidado maior Sim. nessa questão de proteção. Não sei se você concorda, se com vocês foi assim também. Né? Mas o menino a gente solta um pouco mais e a menina a gente segura um pouco mais. Sim. Né? Até por cuidado. Né? Por cuidado, porque a gente ouve cada história e assusta a gente. Né? Sim. Vocês que são psicólogas devem ouvir histórias. Horripilantes, everyday. Olha, para mim ali, eu não tive muita dificuldade, sabe, com relação à criação dos filhos assim, de menina, nessa divisão. Eu acho que foi só uma... hoje, muitas coisas, muitas barreiras, eu acho que foram quebradas. Eu vou dar um exemplo. Morando no Rio, eu sempre imaginei que o Igor ia ser meu companheiro de Maracanã. As expectativas. A expectativa, né? E quem foi minha companheira de Maracanã foi Daniela, que não perdia um jogo, Caraca. né? Do Flamengo. Porque a barreira vai virar baile aqui não. Então, Já virou, né? e foi uma, assim, para mim, uma baita satisfação. Jogo das Estrelas do Zico. Era a Daniela que ia. E o Igor não. O Igor começou lá na época, era computador.
Então ele passou aquela fase de entrar no quarto que Se trancar o Apolo vai chegar ali nessa ali de celular, vai chegar no negócio. E é tudo questão de fase. Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, eu fui pescar com o Igor, que era um outro sonho que eu tinha, depois de aposentado, de poder estar ensinando o Igor a pescar, né, como foi hoje. Hoje ele dá show, o Igor dá show no meu pai. Não. Hoje, por exemplo, eu dei um show nele, aí tava os irmãos dele, tava o meu irmão, Aqui não. os dois irmãos também eu ensinando. Então, isso faz parte, eu acho que é uma coisa bem legal. E eu falo uma coisa, Leal, que para mim facilitou muito. Foi a forma como eu e a Jaci, nós dois, nós temos uma sinergia, uma sintonia na criação. Meu pai e minha mãe também. Então, essa sintonia de um não desrespeitar o outro, um não cortar o outro, um valorizar o outro, eu acho que isso aí passa e a criação vai fortalecendo, vai ficando sólida, tudo, né? Então, porque eu nunca conseguia fazer essas coisas do tipo, falei com um, não deixou, aí eu ia tentar... Não adiantava. Lá em casa não existia. Tipo assim, mas você falou com seu pai, qual que foi a resposta dele? Não. Então, assim, não tinha essa barganha. Aí meu pai falava assim, você já falou com sua mãe? Tipo, o que ela falar é isso. Tipo, lá em casa entendeu? é meio... E minha mãe sempre foi muito rígida, assim, os dois, mas assim, eu lembro mais... Eu acho que ela tinha mais essa coisa. A preocupação sempre foi mais dela. De ser um pouco de mais... marcar horário, essa coisa toda. Eu sinto que a minha mãe, ela foi rígida nessa parte, meu pai já foi, assim, um morde-a-sopra, sabe? Ele tinha esse lugar de carinho, de afeto um pouco mais, porque como a minha mãe era aquela que, Daniele, está chegando? Daniele, que horas que a gente combinou? 2h05? Não é 2 horas. Então, e ele já ficava mais assim, sabe? Eu acho que tentando... não apaziguar, né, pai? Porque também vinha o esculacho da parte dele. Mas, assim, a minha mãe tinha esse lugar de... Cara, se ela falou 2 horas, eu preciso chegar em casa 2 horas. Mas Daniele, tudo isso eu acho que é justamente uma sintonia do casal. Não, total. Porque se, por acaso, os dois também vão por um lado, você não tem uma outra alternativa. Uhum. E não significa que você esteja abrindo mão... da sua autoridade, né? Da sua autoridade. É o que sabe? eu costumo falar, né? Por exemplo... Eu não sei se era com gás. Tá. Eu, É com né? gás? Não tenho, né? Não tô namorando, enfim. Mas eu costumo falar, o sarrafo pra eu arrumar alguém é muito essa é uma alto. pergunta boa. Tá, vai. Por quê? Eu tenho um modelo de um casal dentro da minha casa que se respeita, de que não briga, né? De que há diálogos em que às vezes não há concordância, mas eles sempre conseguem achar. Eles têm o tempo do casal, eles têm o tempo dos filhos, e até o tempo do casal é uma coisa que eu invado, porque às vezes eles querem sair pra jantar e me leva, eu tô avulso em casa. Bem chato. Mas Bem inconveniente. Mas dependendo do restaurante, eu vou. Aí, eu falo, é difícil, assim, por esse lado, encontrar pessoas, tipo, caras que eu falo, pô, esse cara vale a pena ter alguma coisa. Porque o exemplo de dentro da minha casa é... Hoje já é difícil casamento longo. Já começa por aí. Nossa, tio, não Casamento fala. que passa de 30 anos, como o nosso, já é quase que raridade. Você fala, quanto tempo você está casado? Olha, eu casei em 1991, em janeiro de 91. Pô, são mais de 30 Você casou em anos. 91? Casei em 91. Casou em 92, né, pai? 32. Hoje meus sogros estão fazendo 36 anos de casados. Então, é raridade. Aí eu isso. brinquei com eles assim, nossa, que venham mais 36. Eles, pelo amor de Deus. Senhora. Mais 36 achando na conta. Mas Daniele, você colocou num... Tava falando do assunto. Vó, a senhora está presente no Aqui, ó. casamento. É os dentes dela. Com relação a muitas vezes, a criação ou com relação ao momento do relacionamento. É muita mudança. Hoje, você tem que se preparar para o hoje. Sim. Sabe? É na criação dos filhos, é no relacionamento,
né? O relacionamento hoje, ele é construído. Quer dizer, tem que ser, né? É uma Leal? construção. Construído. Eu acredito Porque esse nisso. negócio não existe de você pegar Freud, Freire, sei lá quem for lá colocar e falar, você tem que casar e fazer isso. Não. Cada dia vai aparecer uma situação. Agora, se você tem ao seu lado uma pessoa que saiba ter jogo de cintura, uma pessoa que constrói muitas vezes um determinado momento para você, aí sim, aí você sai fortalecido. Agora, hoje, você chegar e falar, pá, não, vou pegar um script e falar, vou fazer isso. Não Aí quando você existe. tem uma dificuldade, acabou, pô. É Não o é tal não? do checklist, né? Se a pessoa não dá check em uma das coisas que você idealiza, a pessoa já é descartada. Por isso que eu falo, hoje em dia tá difícil construir, porque as pessoas estão nessa toada de ser um pouco mais descartável. É. Eu ia perguntar, a Dani, sua filha mais velha, Preferida. como é que foi pra você quando ela começou a namorar? Quando ela levou o primeiro namoradinho em casa? Porque meu pai, eu já sei, mas depois eu quero que ele conte. Ai, Jesus. Mas, olha, eu fiquei tão feliz. Você ficou feliz? Fiquei feliz dela primeiro Não pode levar o namorado. Mas você tá falando de qual? Não, Não, eu tô falando do ela primeiro. falou do primeiro namorado, certo? Hum. Ele foi lá, Quantos anos que ela tinha? 12. Misericórdia. Isso. Aí eu falei, ótimo. Aí eu cheguei pra Ela é ele minha joia, e você falei, está levando não. minha joia. Eu falei, mas o que eu falo pra todos? Né? Mas conta como é que você viu. Eu fiquei puto. Né? Eu fiquei puto com ela. Por quê? Claro. Porque Eu tava numa festa nada, junina. ela tava igual galinha do pé queimado. E perguntava ali, via uma coisinha aqui, Amiga via da outra e mãe. tal. Aí ela chegou, foi lá no São Vicente. Aí ela falou... Aí... Eu falei pra ela, Daniele, aonde você tá estudando, eu fui expulso. Eu sempre Ele falava fala isso isso pra... até hoje. Mas não deu outra. Cara, e Pô, é festa muito junina. isso. Igual nós lá no Coração de Jesus e no Notre Dame de Lourdes. Você ia também, Leal. Ia lá, correr elegante inclua daqui, fora correr dessa. elegante ali e tal. Aí, pô, tô vendo que tá eu já assim andando lá, tô vendo o Daniele subiu. Aí as amigas dela lá, brincando lá, pô, a hora que eu olhei assim, bem numa portinha lá, tá lá, pá, beijando. Meu Deus. É o mundo, Caí. Aí eu cheguei pra Jaci e falei, olha lá, ó. Sua filha. Sua filha, né? Não falei pra você? Eu já tô cantando essa pedra faz tempo. Assim. Olha lá como que tá. Aí eu passei do lado, falei, e aí, tá tudo bem por aí? Aí Passou do lado. ela chegou e... Não, ela tudo chegou, bem eu só por aí? falei, tá tudo bem por aí? Tá, falei, tamo indo já. Fiquei branca. Aí eu já assim, foi embora e tal. E eu atrás. Quantos anos que ela tinha? 12. 12, 13. 12. E eu fui atrás dele e, tipo, e ele, enfim. Não, eu falei, estava indo embora. Porque E eu nós já fui távamos- atrás, eu ia ficar lá. Foi. Mas não teve, foi assim uma coisa que... Não, mas assim, seu coração ali. Não, acabou. ele... Ele quase colocou um Dá uma estresse. sentida. ele Porque dá uma essa sentida, coisa que assim. você falou do tipo assim, da escola que você estuda, eu fui expulso. Eu achava. Quando a gente não tem filho, a gente acha que tudo que pai e mãe fala é exagero. Mas a gente conhece o nosso filho, a palma da mão. Faz. Eu sei se meu filho tá um pouquinho diferente, eu sei. Então a gente acha, quando é jovem, que sabe fazer a coisa. Ou que sabe fazer escondido, ou que sabe. E não sabe. Não, e, não e tem. sabe. E eu sou muito parecida com meu pai. Tipo assim, muito, muito, muito. Assim, até mais do que deveria. Muito parecida. E aí, Sorte sua. aí no dia seguinte, foi um drama. Eu cheguei em casa, ele não falou comigo, minha mãe ficou meio puta comigo também. Aí no outro dia, a gente tinha o costume lá no Rio de andar na praia, né? Pai domingo, jogava vôlei com o tio Rogério lá e tal. E aí ninguém me chamou. E eu sou super dodói, sabe? Sou super sentimental. Falei, beleza, não me chamou. Quando meu pai chegou pra gente almoçar, ele começou a ver vídeo de quando eu era pequenininha. Você lembra disso? Não. Ah, tá. E aí minha mãe falava assim, aí ele, pois é. Ela dançava El Chan e agora tá beijando no colégio. Foi difícil? Não, Foi ele difícil. foi um... Aí o namorado momento do Rio diferente, também, né? É uma fase. É uma né? fase. É. Eu vejo assim, a criança passa fase. Cada hora não acaba. E aí, toda hora a gente tá entrando numa fase nova do filho. Eu acho que isso permanece pro resto da vida, né? Sim. É verdade. E pra você, pai, foi tranquilo? Conta aí, tio. Meu pai foi um pouquinho mais tarde.
A gente criou as crianças na igreja, né? Então a gente não teve esse problema com a adolescência. Então, assim, lá a gente tinha uma regra: não namora antes de completar 18 anos. 18, tio? 18 anos. A barreira. E a igreja ajudou muito nessa infância deles, na adolescência deles. Eu fui criança há muito tempo, eu acho. Sabe assim? Foi muito tranquila. Então, assim, não tive Esse susto. esse susto com 12 anos. Esse Graças sufoco. a Deus, senão acho que eu ia infartar. Mas quando ela levou o namorado em casa, que hoje é o esposo dela, né? Eu sentei com ele na sala e falei assim, vamos ter uma... Gente, não, e um detalhe, um parênteses. Foi o único namorado que eu levei em casa. E Casou na Itália, pai. É isso. E o Aler tava... porque a gente começou, né, a conversar. Falei, bom, então se a gente vai namorar, você tem que ir na minha casa, né? Certo. Conversar com meu pai e tal. E ele ficou meio assim, sabe? Meio... Tá bom. E aí... E ele queria que eu dançasse com ele na formatura de faculdade dele. Eu falei, tudo bem, eu vou. Mas assim, a gente já vai namorando, né? Então assim, você tem que ir lá na minha casa Tinha que ser antes. assim, E aí... Ele tava nessa coisa de festa, de formatura, todo dia tinha um negócio. Ele saiu no meio da aula da saudade, ou seja, né? Mamadinha. E falou assim, eu tenho que ir lá. Eu acho que ele precisou de um pouco de coragem. Uhum. E foi lá em casa pra conhecer meu pai. Assim, no meio do dia da aula da saudade, lá já devia ter bebido Algumas, muitas. E aí meu pai sentou. Cara, mas meu pai pegou pesado, eu acho. Porque falou que você era joia preciosa. Porque meu pai falou essas coisas que dá um medo, por isso que eu não namoro. O que você falou, pai? Você lembra? As palavras exatas eu não lembro, mas eu lembro que eu fui duro com ele. Você lembra das palavras exatas? Eu lembro que... Exatamente, agora eu não vou lembrar. Talvez a Ler lembre. Ele com certeza. Mas era algo assim, do tipo assim, se você fizer alguma coisa com a minha filha, tipo, você vai se ver comigo, sabe? Era uma coisa bem... Mais ou menos por aí. Porque naquela época, uma coisa que meu pai sempre falava pra mim é o seguinte, você pode, até preconceituoso, ele falava, você pode ser filha do presidente, filha de médico, filha do lixeiro, você vai casar se você mexer. Ele falava desse jeito. Naquela época era desse jeito que falava, sabe? Sim. Eu não tive assim com o Daniel, foi tranquilo, com Sofia. Tranquilo, eu sempre disse o seguinte, né? Quando vai lá, o cara vai lá em casa. Eu quero namorar com sua filha. O que você vai falar para ele? Vai falar, amigo, é o seguinte. Não, vaza. Você... Aí o discurso que ela fala é porque eu sempre falo assim, e é verdade mesmo. Nós hoje temos uns tesouros na vida que são os filhos nossos. Sabe? Os filhos nossos são os tesouros que a gente tem mesmo. Esse a gente tem. Pode até assumir, mas tem. Né? Teve, pelo menos. E eu dizia assim que eu falava falo para a pessoa assim o seguinte, olha, você tem meu maior tesouro, está na sua mão, cara. Então cuida bem desse tesouro para mim. Agora hoje não dá mais pra você bater de frente lá, porque o cara uma hora vai chegar e falar... Ou eu, seu pai, ele vai que o cara, a filha vai falar, não, é você. Aí pronto, aí você vai arrumar. E depois de 3 anos você volta e ainda tem que pegar ainda o cara de volta e vem com o filho ainda. Não, então tem que trazer. Eu, por exemplo, tenho muita sorte. Uma coisa que o Aler fala, só que ele lembra até hoje, que meu pai mandou ele ler a Bíblia. Eu lembro disso, que ele falou assim, ele mandou eu ler o velho e o Novo e o Velho Testamento. E ele nunca tinha pegado numa Bíblia, coitado. Em compensação, hoje, por exemplo, Novo e Velho Testamento. Eu tenho, por exemplo, quem está namorando a Sofia, o Pedro, um cara extremamente assim, religioso também, uma pessoa maravilhosa. Hoje o Igor está com uma namorada também, muito legal. E Daniel? Né? A Daniele é interessante eu falar. A Daniele é o seguinte, eu sempre digo a minha mesma resposta quando ela está muitas vezes falando, meu namorado, será que eu vou namorar? Falei, Daniele, é o seguinte, Deus, ele prepara as coisas tudo certinho. A única coisa que eu torço para você é que seja uma pessoa que não vai te dar problema.
Enquanto hoje você está nessa situação de não ter namorado, mas sem problema, é tranquilo, você vai trocando, sabe? E um dia você vai, eu tenho certeza que vai vir assim. E eu rezo, viu? Eu rezo para que isso aconteça. Eu rezo para que isso aconteça. Já tá virando peso? Já, vou pro negócio, porque eu tô. E mamãe também, bate Não, lá. minha avó chegou lá no quarto Reza dela. também. Eu falo assim: vó, não pode ser mais terço, tem que ser rosário. Tá fraco, tá fraco. Mas eu acho o seguinte, Dani, vai dar. A pessoa. Não pode perder a fé. Não pode perder a fé. E tem mais uma ainda. Eu falo o seguinte: o que é de Deus já está Guardado. já tá guardado, né? Isso aí. Você tá ansioso pra ser vô? Olha, não. Não. Não tô, não. Isso é uma Mas coisa é uma que sensação interessante. Eu- Não é a mesma sensação de filho. É melhor? Tipo, É diferente. Uhum. Não é nem melhor nem pior, é diferente, é uma outra sensação. Porque com o filho tem aquela coisa da responsabilidade, aquela coisa do cuidar, aquela coisa do educar, aquela coisa, entendeu? É diferente. Uhum. E o neto não, o neto é de brincar, o neto é de gozar, o neto é de divertir, não tem a preocupação de, eu tenho que ensinar, eu tenho que educar, apesar de que o Apolo eu pego duro com o Apolo também. Mas, Léo, eu pego acho. firme com ele. Léo, eu acho legal esse assunto. E eu levo Não, porque pelo lado só de Só você. completando aqui, porque se não pegar firme com o Apolo, menininho não é fraco, não. Não é fraco. não, eu tive o prazer de conhecer, realmente, né, amiga? Mas, Léo, uma coisa que sempre eu penso, porque uma coisa é a gente pensar e outra é chegar na época você agir. Você está falando como avô. E isso é legal. Uhum. Então eu quero ser um baita avô. Porque o filho vai ser dos meus filhos, não vai ser meu. Correto. Então, geralmente o cara fala, o avô é pai doce, ou avó doce. Eu quero ser isso. Eu não quero criar, eu crio meus filhos. Sim. Né? Da maneira como filho. E o avô, isso que você está falando, o Apolo, como também eu vejo vários avós com neto, Que curte, né, que pai? curtem neto, eu acho legal. Agora, eu também tenho avô que acha que a filha nunca deixou de ser filha, e aí o filho é filho dele também, o neto é filho dele também, aí fica palpitando. Tá tal. gravado. Né? Então, eu acho assim, eu acho muito, como também a filha, a hora que casar, vai, Vai lá pra... né? ó, Ela vai nem casar. vamos. É construir uma outra família. E construir não pode ser esse papo isso. com verba para a mesa. Não, mas Vamos- ó, os dois filhos que eu já sou avô, né, que é a Mel e o Murilo, que já têm filhos, eles sabem, eu não intrometo na educação deles. Nem se do fosse Apolo, nem do flamenguista, João Miguel. tio? Ah, ele já fez Eles já nascem vascaínos. Ah, entendi. Legal. Coitado, meu Lá sogro. não tem esse defeito Ah, genético lá em casa. Cadê Thalita? Não, mas meu pai educou o Apolo, assim, muito desde pequenininho. Meu sogro perdeu tempo e meu sogro é corintiano. Ai, E o Aleir não é, assim, né? Ligado, Ele né, não é ligado em nisso. futebol. Então, assim, meu pai foi... Como fala? Doutrinando. Doutrinando o Apolo, sabe? O Apolo já tem camisa Eu do imagino. Vasco. Não, e o João Miguel, o pai dele é vascaíno também. É, né? Eu acho então legal. Então Olha, o João Miguel é tranquilo. O João Miguel já saiu da barriga eu- da mãe vascaína. eu só quero que o mais rápido possível, se Deus quiser, o Apolo saiba o que é ser campeão. Porque Tia Dani tá pronta, viu? né, eu Ó, acho tia Dani que- tá eu acho pronta que- pra ensinar. Não, eu umas acho que é muito coisas. legal. Ele vestir a camisa e falar sou campeão, porque ele ainda não teve. Ele Mas, tá ó, com anos. Olha, não esqueça. Só com 3 anos. Ele jogou Série A, Série B, ele tá voltando pra Série B e tal. Então, assim, o Apolo, um abração pra você. Siga que o seu avô é muito legal, vascaíno legal. E eu respeito o Vasco. Até porque o meu avô sogro, né, de papai, era vascaíno. E assim, só que... Homem de bem. Os dois. E o outro Vasco é flamenguista. E o agora. meu avô Miguel, né, pai do papai, era... Eu acho que eu herdei dos dois, né? Porque o meu avô era assim... Que nem eu, nem atende telefone quando perde, é um caos. A Daniele, ela tem um fato muito legal para ser falado aqui. Vamos discutir. Que é assim, a Daniele, ela
Teve um período, acho que foi mais em Brasília, que tanto eu e a Jaci vamos ficar muito chateado, Leal, com ela, mas muito chateado mesmo. Porque qualquer festa que tinha, seja no banco, seja da onde já se trabalhava, um evento, porra, não precisa, festa, tudo, Daniele com roupa do Flamengo. Mas foi você que ensinou. Não, eu sempre ensinei a ela que para ir no estádio vai com a camisa, vai no negócio. Mas não festa, viver, né? Isso. E ela acompanhando muitas vezes a família dela, foi várias as vezes que eu já se punha ela para correr e falou: não, você não vai. Porque tirava, parecia a roupa estava dura. Eu acho que nem lavava, não lavava, era só trocava só. Teve uma vez que minha mãe me deu um beliscão porque eu fui à missa com a blusa do Flamengo. Eu falei, cara, não. Sem noção, sem noção. Mas passou. Não, Fiz coloração com a Ana Vitória. Minha vida mudou. Ana Vitória jogou fora todas as roupas. Que eu ia propor, vamos fazer um bate-bola? O que você quer perguntar? Tá. Pros dois, cada um responde. Deixa eu só, antes de você falar, vocês têm alguma pergunta? Vocês pra gente. Que você falou que queria perguntar. Que você quer causar, é o momento. Não, Daniela, eu vou falar aqui. O que vocês acham da gente como pai? Eu acho... a gente botou elas na parede agora. Eu acho que eu ganhei na loteria. Não, mas tem que ser específica. Não. Muito genérica. Que eu acho de ter o papai como pai? Bom, eu acho que é ter um exemplo palpável dentro de casa, sabe? Eu não preciso idealizar um pai. Eu tenho um pai real, que é o pai que eu amo ter. Joia. Joia. E você, Mas não chora não, hein? E você, Melzinha? Eu acho que tem essa coisa do pai real, né? Eu me lembro, quando eu era muito criança, que eu acho que a criança talvez tenha essa percepção, assim. Quando eu era muito criança, eu achava que a minha família era perfeita. Não existia família melhor né, que a minha e tal. E a gente passa pelo esse processo, acho que, do luto, de reconhecer os pais enquanto... homens. Enquanto reais. Passíveis de erro. Né? E aí eu acho que você passa a amar mais quando você fala, caraca, olha que legal, né? Tipo assim, eles são seres humanos e, enfim, como qualquer outra pessoa. E eu acho que, enquanto pai, você sempre fez função, que eu acho que isso é uma coisa muito legal. Nos momentos mais difíceis ou nos momentos mais fáceis, quando a gente fala de função, é que você estava ali, sabe? Assim, simbolicamente, faz função na vida. Então, essa coisa de ser... Quando a gente fala assim, a gente tá no caos e a gente sabe para onde pode recorrer, é real, né? Então, assim, tanto você quanto a minha mãe... É que às vezes a minha mãe, quando tem alguma coisa a ver com a gente, ela dá uma... A minha mãe é uma pessoa muito calma. Mas, assim, se tem alguma coisa com a família, ela dá uma desestruturada, assim, sabe? É o ponto fraco dela. E eu acho que meu pai também é o ponto fraco, mas é o lugar que eu acho que a gente pode recorrer e falar assim... ele vai dar resolver, suporte. né? Às vezes, não sei se vai resolver, mas, assim, é o lugar de suporte mesmo, de base. Eu acho que isso é muito... né, amiga? Eu acho que isso é muito forte. E muito importante, assim, na nossa vida enquanto constituição de sujeito mesmo, né? Porque a gente tem estrutura. Então, eu acho que é isso, assim, é estruturante, assim. Sim, e nós, freudianas que somos... A gente fala desse lugar, né? A gente fala desse lugar que o simbólico, beleza, existe, mas que bom ter um pai real, né? Que faz o furo que faz também. A função e o furo. E muitos furos. Isso quer dizer, uma coisa que a gente, assim... sempre deixar muito claro lá em casa é que assim, a gente é herói e é bandido ao mesmo tempo, né? Sim. Porque a gente erra. Sim. Como qualquer outra pessoa erra, né? E o filho, quando criança, só consegue ver o herói. Sim. Né? O pai é herói, né? Não falha, não erra, não... E a gente erra. Né? Sim. E o legal é que hoje, com a maturidade que a gente tem, a gente pode
Dizer isso de forma tranquila. Sim. Né? E para que vocês possam também dizer de forma tranquila no futuro, não, ó, errei aqui. E não tem problema nenhum pedir desculpa. Errei, desculpa. Sim. Né? Não devia ter falado, não devia ter feito. Pra gente não tem problema, porque os nossos pais, eles tinham dificuldade disso. Era uma relação de hierarquia, né? E só isso, entendeu? Não que deixou de ter a relação de hierarquia, ela existe ainda. Mas existe uma equidade, né? Isso. Tipo, eu falo, eu e meu pai, a gente tem conversas, assim, longas, que por mais que a gente discorde, tem um lugar que ele me escuta. Sim. Assim, verdadeiramente. Olha, Daniela, eu não acho que seja isso, mas... Aí, tanto que ele fala bem assim, você vai deixar eu falar? Aí eu, Agora é um momento. Veja só, eu costumo sempre dizer para Daniela que cada pessoa tem a sua história. Sim. Certo? Então, o Leal tem a história dele, o Miguel tem a história dele. E eles estão, cada um individual, e também estão construindo a história. E isso... Miguel, só fala um pouquinho mais pertinho do microfone. Muitas vezes, eu digo para a Daniela o seguinte, que daqui para frente, ela já tem que começar a ajustar as coisas, a enxergar nas coisas o momento que muitas vezes ela vai estar sozinha. Isso é uma coisa natural, é uma coisa normal, que da pessoa já começar a ter essa preocupação. Sabe? Não é que a gente está gorando nada, não. Mas eu falo no sentido de que faz parte também do processo da vida. Desse processo da vida. Então, eu cobro sim, dos meus filhos, deles se realizarem emocionalmente, deles financeiramente, no relacionamento, no crescimento mesmo, porque nós não somos eternos. Sabe, nós estamos aqui para dar o suporte, como também temos suporte. E uma coisa que hoje, a hora que eu estava vindo para cá, eu pensei, foi o seguinte, quanto que eu não aprendo com meus filhos também? Sim. Não é só a gente... mas o pai está com 60, lógico, um jeito de 42, mas você aprende com os filhos te ensinam o momento que você está vivendo, sabe? E eu tenho um orgulho de ter os 3 filhos meus, a forma como eles nos ensinam. E Daniela, lógico, a gente tem um relacionamento, muito bem, quebra o pau com algumas coisas que que muitas vezes... mas que se ajusta. Sim. Sabe? E isso eu acho que faz parte mesmo. Eu tenho certeza que tanto eu como o Leal, a gente já pensa que nesse momento agora, nós já estamos assim, torcendo, né, para as realizações, igual isso que vocês estão investindo agora no podcast. É um investimento de vocês que na época nossa nós não tínhamos. Sabe? E eu converso muito com o Daniel sobre isso, mas vem cá, esse aqui, ele é uma roda de conversa, mas o que você está pensando em cima disso? O que você vai agregar na sua... o que vai agregar que o negócio, que eu acho que é uma discussão legal que a gente tem, sabe, de crescimento. Aquele dia que vocês foram no escritório, lá nosso, lá do... do Vinícius, do Emanuel, e foi muito legal da gente tê-las lá e você saber como que é e olhar também pelo lado aquele lugar de ter vocês também, de divulgar isso aqui. E não só, por isso que eu aproveito aqueles que estão nos ouvindo, estão falando, não está combinado, não, mas é muito importante participar, se inscrever no podcast. O patrocínio depende, inclusive, da visão da pessoa, do empresário lá na frente, né? Sim. Então, a propaganda não combinou, mas depois eu mando o cachorro pra você. Passa o Pix. A gente separou umas fotinhas aqui e aí a gente vai passar para vocês verem também em alguns momentos da vida de vocês. Não? Não deu certo? Não deu? Não, então tá bom. Bom,
Ao vivo, nossa. Ao vivo tem dessas coisas. Quer fazer outra pergunta, amiga? Pode fazer. Eu não sei o que eu quero perguntar, deixa eu pensar. De alguma dor que a gente teve que, se vocês pudessem voltar no tempo, vocês falariam, essa dor não. Como assim? Eu não entendi. Tipo assim, sofreu porque não ficou com o Felipe Dilon. Sofreu por algum acometimento de saúde, alguma coisa assim que marcou pra eles. Que doeu em nós, mas talvez na posição de pai doeu ainda mais. Você pode responder também por causa da Paula. Eu ia responder que qualquer dor que meu filho passa, eu preferia que tivesse sido comigo. Você sabe que uma coisa interessante, quando a gente percebe que é pai, é quando a última bolacha do pacote a gente não come. Nossa, interessante isso. Entendeu? Você vai pegar a última bolacha do pacote, porque aqui em a gente fala bolacha, né? Eu acho que é biscoito, né? É bolacha. Você vai pegar e aí o filho olha para você assim, você já... Entendeu? Aí você percebe que é pai. Então, assim, você não quer que o filho sinta essa dor que você está dizendo aí. Né? Então, assim, se você puder passar pela dor por ele, aí você sabe, não, eu sou pai. Porque eu passaria isso por essa pessoa. Eu sofreria isso por essa pessoa. Eu tava conversando... Eu daria melhor pra ele. isso. Eu tava conversando hoje isso com umas amigas, falando assim, gente, é muito louco, né? Porque depois que eu virei mãe, eu acho que eu descobri que eu tenho coragem de matar alguém. Passar na frente da bala, né? Porque coisa... é um trabalho, é um cuidado que eu acho que aí o casal tem que fazer, porque esse amor pelo filho é tão, sei lá, visceral, assim, pra quem deseja, né, ser pai, ser mãe, que você tem que ter um cuidado de falar, tá tudo bem, eu amo meu filho e é isso. Meu filho sempre vai ser meu filho, esse amor por ele vai ser sempre assim, mas a pessoa que eu escolhi pra viver comigo não é o meu filho. O meu filho vai viver a vida dele. E a pessoa que tá do meu lado, que é meu parceiro, que vai viver comigo pra cuidar disso, porque senão a coisa, assim, pelo menos pra mim, enquanto mãe, você fica meio, sabe, assim, meio... E isso é interessante que isso lá em casa a gente sempre evidenciou. Entendeu? A gente sempre evidenciou isso, né? A minha vida é com a Vandercy. A minha vida é com a minha esposa. Né? Os filhos a gente dirige o máximo que pode, a gente conduz o máximo que pode, a gente instrui o máximo que pode, a gente orienta o máximo que pode. Mas sabe que uma hora não vai estar ali. Né? O passarinho vai bater asa. Né? E o seu companheiro, a sua companheira vai estar ali. É ela que... vai passar de verticulite, né? Diverticulite com a gente, né? Agora, o meu, assim, essa pergunta, Daniela, eu falo assim, eu vivi várias dores diferentes, sabe? Lógico que sentir dor não é legal. Mas eu tive 15 dias de sua mãe na UTI, que é uma coisa que me marcou muito. Na Covid. Se ia entubar ou não ia entubar. Eu tive o Guillain-Barré seu, que é uma coisa que eu convivo até hoje. Eu tenho a esclerose múltipla da minha mãe. Eu tenho o rim do meu irmão. Então, assim, irmão, mãe, esposa e filho. E é aquilo que você falou. São dores diferentes quando você liga a família. Mas é uma coisa que eu tive também, de problema de verticulite que você está falando. Mas que bom que eu estava forte para estar junto nesses 4 casos que me marcaram, sabe? Significa que o 60ão aqui, ele é o Richard. Ele ele que pega. Eu falo que, eu costumo dizer assim, que eu tenho que estar programado, assim como o Leal tá, para que enfrentar esse desafio que a vida nos proporciona e que nos fortalece, com certeza. Né? E só pra gente encerrar,
A gente tem que encerrar, gente. Nossa. Meu pai tem jogo do Do Vasco pra É contra quem? Contra o Atlético Goianiense. Vai ser, Super vai craque. ser, Hoje- vai hoje ser a gente um vai ganhar sorry. Vai. tranquilamente. Caldeirão vai ferver hoje. Hoje vai, a barreira vai virar Não baile. vai! Mas, ó, só pra gente encerrar no Alto Astral. Eu vou perguntar pra vocês aqui a pergunta da Dara. Beijo, amiga. Pra vocês falarem qual a característica das filhas, né? De vocês, que vocês admiram mais, ou qual a característica que elas puxaram de vocês? Acho que essa é mais interessante, né? Qual a características que elas puxaram de vocês? Quem quer começar? Eu acho a Mel muito parecida com a mãe dela. Fisicamente, ela parece muito comigo. Pega uma foto minha, dela, do Apolo pequeno, muito parecido. Mas, assim, do jeito... A Thalita parece muito mais comigo. O jeito de ser. Muito. Vascaína como eu, inteligente. Mas a Mel, o jeito dela é mais da mãe. O jeito mais calmo, mais tranquilo. Eu falo bastante. Nós Ela quatro, fala- né, tio, aqui da mesa. Não, ela fala menos. A Thalita fala mais. A Thalita fala bem mais. Minha irmã, epilepsia. Então, assim, fisicamente, eu acho que Mel do jeito de ser, ela é mãe dela. É a mãe dela. Ela perguntou o jeito de ser ou o quê? Ela perguntou a característica que vocês achavam que tinha puxado de vocês, ou qual a característica que vocês admiram mais? A característica que eu admiro mais é o equilíbrio. Eu acho Mel uma pessoa muito equilibrada. Ela é mesmo. Ponderada, Muito. né? Eu sou meio desequilibrado. É sério. Bom, tô sendo honesto. Tá certo. E viva os remédios que os psiquiatras. Ai. Mas ela é muito equilibrada. Então, eu acho que é uma característica que eu vejo que salta aos olhos. Né? É mesmo, amiga. Sua vez, Miguel. Lá vem. Falo, não, eu tava pensando. Olha, Daniele. O que ela não parece, né, Miguel? Ela parece, ela tem sim esse alto astral, ela tem essa vontade de viver intensamente, sabe? Isso é uma coisa que eu admiro muito. Esse dia eu estava até discutindo quando alguém falou, pô, mas Daniele, ela sonha muito. Ela, como ela sempre fala, ela mira na Grécia para ir para Livramento. Sabe? Mas a gente tem que mirar lá. Eu falo que isso eu admiro nela. Uhum. Sabe? A única coisa que eu peço muito para ela é ser pé no chão para alcançar isso. Então, se hoje perguntar o que eu acho interessante em Daniele, a Daniele tem muitas qualidades. A Daniele me ensina bastante. A Daniele, ela é muito carinhosa. Dos filhos, é a mais carinhosa mesmo. A Sofia agora que está me surpreendendo, o Igor também, estão me surpreendendo mesmo, né? E positivamente, lógico, né? Então, isso é uma coisa. Agora, a Daniele sempre foi uma pessoa assim, muito carinhosa comigo. Sabe? E nós não fomos criados, tanto eu como o Jaci, nós nunca tivemos essa criação de muito carinho, sabe? Não foi, nós nunca tivemos né? isso. Beijo. Do toque, do beijo, até de vez em quando a gente... E a Daniele não, ela é intensa com isso, sabe? E eu tenho orgulho de quando eu chego em qualquer lugar, das pessoas o que falam da Daniele, sabe? E isso é muito minha característica de ser uma pessoa humilde. Eu falo de que a gente tem que ser muito pé no chão mesmo com as coisas. E você é um orgulho para mim, para sua mãe, né? E eu tenho certeza que Deus continuará. Porque muitas vezes, mas que Deus esteja comigo. Não, Ele continuará te abençoando, vai continuar te dando os melhores, abrindo as fronteiras, abrindo os caminhos para você, né? E hoje, para vocês, né? Eu acho que
essas características principais é muito importante para nós, sabe? Ah, muito bom. Muito bom. Eu acho que... Eu vou falar o que eu acho que eu tenho parecido com meu pai. Eu acho que a gente é muito prático. Eu falo pra Dani. A gente é, assim... A coisa... Tem como resolver? Vamos resolver. É assim, sabe? Assim, nisso eu acho que eu sou um pouco verdade. mais prática. É. Eu acho que minha irmã é um pouco... E Murilo também, eu acho um pouquinho... Eles mais... Não sei se é melosos, assim, mas... Objetivo. Ah, não. Eles Não, são mais mais somebody love. teóricos do que Mais práticos. somebody love. Somebody love. Eles são Curte um denguinho. Não, não é nem isso, não. É curte, às vezes, ficar ali ruminando um pouquinho uma coisa, Sim, sabe? sim. Eu acho que eu e meu pai, a gente é mais do tipo, tá, e aí? É pra fazer? Vamos fazer. É, exato. legal. Sabe? Entendeu? Tem que fazer? Vamos fazer. Eu acho. Daniela, Quem não você é acha assim, que tem não. parecido com seu pai? Tudo. A comunicação. Cara, eu acho que a principal característica que eu tenho do meu pai é a gente ser solícito. Quando a gente ama muito, de maneiras diferentes, mas a gente faz tudo pela pessoa. Quando a gente tá trabalhando, a gente dá o nosso melhor. Não pela gente, mas pela equipe. A gente veste a camisa de um jeito, assim, que poucas pessoas vestem. Eu acho que eu sou parecida com meu pai quando ele fala de pilares, né? Que o meu pilar é minha família. Eu acho que eu sou parecida com meu pai, que tem valores na vida que são inegociáveis. Que é amar, respeitar o limite do outro, né? Então, assim, eu sou muito parecida. Minha mãe me chama de Miguelina. Porque até os estresses são parecidos, assim. Como a gente é muito parecido, a gente tem muito arranca-rabo, né? Tipo, ai, que saco, pai. Ai, isso aqui. Mas, é aquela coisa. Eu amo tanto meu pai que pra mim é insuportável a ideia dele sofrer. Tipo, ele andou aprontando, ele foi no cardiologista e não avisou ninguém. E ele teve um ato falho de falar que foi. E que ia ter que fazer uma cintilografia. Aí eu já fiquei. Tá mentindo pra mim. Vai botar outro stent, tá acontecendo alguma coisa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então é uma coisa assim, que até em análise, eu falo bastante de que, tipo assim, cara, meu pai é meu chão, mas eu preciso aprender a voar. Sim. E talvez, às vezes, eu tenho que repousar numa árvore, não no chão. Uhum. Porque eu sei que o chão tá lá. Então, assim, pai, não é segredo pra ninguém, eu falo. O sarrafo é muito alto quando é pra me relacionar profissionalmente, com amigas, relacionamentos amorosos. Porque tudo que eu preciso eu tenho em casa. Então as pessoas falam, você não quer sair de casa? Às vezes. Mas assim... Mas a gente tá trabalhando aí. Mas tipo assim, pra Mas é bom, é bom. Mas eu falo assim, desse lugar de... Pra que sair? Porque me respeitam dentro de casa. Às vezes que eu chego da pá virada, não sei o quê. Há respeito. E é muito difícil relações entre pais e filhas que há respeito. Então, o senhor é tudo pra mim. Faz o pix. Faz pra mim, fofo. Gente, a gente queria agradecer mais uma vez. A gente sabe que... Não tem sessão beijinho? Mandar beijinho igual da Xuxa? Calma, calma. Beijinho, A gente- vamos desejar pra A gente... O que eu tava falando? Ah, tá. Tava agradecendo. Dori. Tava agradecendo, né, a presença de vocês. A gente sabe que se a gente pudesse, ficava aqui, enfim, horas e horas falando. Tem muita coisa legal. Muita história E cuiabana. a gente podia marcar um episódio pra falar de futebol, que eu acho que, né, é um assunto aí Zico. Pronto, tá falado. Roberto Dinamite. em comum. Mas já queria agradecer. E aí vou deixar vocês falarem, depois a gente encerra. Tá bom? Não, eu também queria agradecer o convite de estarmos aqui. Obrigado, Dani. Obrigado, Mel. Mandar um beijo para minha esposa. Meu bem, te amo. Murilo, Mel, perdão. Murilo, Thalita, João Miguel, Apolo, minha nora, meu genro, minha mãe, meus irmãos, todo mundo, a família, minha igreja. Se esquecer de alguém, meu filho. Se eu esquecer de alguém, perdão. E desejar a vocês sucesso, né? Que Deus abençoe o sonho de vocês. Porque enquanto a gente sonha os sonhos de Deus, é um sonho invencível, né? Sim. Então, sonhe o sonho de Deus, siga o caminho,
Deus vai abençoar, Deus já está abençoando. Amém. Amém. É Flamente. É o quê? Flamente. Não, eu quero agradecer, né, a Dani, a Mel, por essa oportunidade, por esse reconhecimento de trazer a gente como pai, porque tem muitas pessoas que têm um pai, o pai está solto aí e nem lembra do Dia dos Pais, Sim. sabe? A partir do momento que eu e o Leal estamos aqui, representando como pai, é sinal que nós plantamos e está dando fruto. Existe o reconhecimento, existe a maneira de como... É a maneira como vocês hoje estão tendo para fazer esse reconhecimento. Para mim, é um momento de muito orgulho. A filha está entrevistando a gente, sabe? A gente tendo a oportunidade de falar. Aí passa um filme daquela menininha que caiu lá, que porra, a gente pegava, ia pescar com ela pequenininha, que foi crescendo, que virou uma adolescente, depois hoje é uma adulta, uma mulher e tal. Então, isso é um momento assim, de muito orgulho para mim. Eu compartilho, lógico, esse momento com a sua mãe, né? Com com o Igor, a Sofia. É muito importante de hoje a filha estar entrevistando o pai. Isso aí é um momento muito legal. Agradecer a toda a minha família, né? Que ontem, quando eu fiz 60 anos, todos eles ligaram, parabenizando e tal. Então, eu quero aproveitar esse momento também para dizer que a família, ele é o esteio mesmo, sabe, disso aqui. Esse relacionamento que nós estamos tendo, esse reconhecimento que a gente está tendo, com certeza, também parte da família, né? Dos amigos, os amigos que estão lá fora, o Machado, que quero agradecer em especial lá de Porto Alegre, que está ouvindo, eu tenho certeza que está vendo que ela chegou e carregava a Daniele no colo. E me dava muitas músicas. E me dava isso. E hoje está aqui entrevistando o pai dela. Isso é uma coisa tão importante. Eu não quero assim, citar nomes, Senão com esse Machado representando esses meus amigos, né? É muito importante, né? E dizer que nós estamos aqui, tanto eu como agradecer assim, a presença também do Leal, que foi para mim uma grata surpresa, uma satisfação muito grande de estar aqui com a gente, revivendo esse momento. E sucesso, aí esse foi o lado afetivo. Agora eu quero falar do lado corporativo, do lado profissional de vocês duas. Eu acho que, assim como o Leal disse, é um momento muito importante para vocês. Isso aqui, ele pode ser... ele é uma porta de entrada para o sucesso de vocês. Isso aqui pode alavancar muita coisa para vocês. Então, a experiência que a gente tem também durante a vida, tanto eu como o Leal, que vocês usem. Nós dois já assumimos, eu tenho certeza, esse compromisso de ajudá-las, não financeiramente, mas na parte de ideias, na parte de sugestão, sabe? Isso aí é uma coisa muito importante. O sucesso de vocês é o nosso sucesso, né? Então era isso que eu queria agradecer. Quer falar? Bom, eu queria desejar Feliz Dia dos Pais para vocês que são pais reais, de verdade, que cumprem muito bem a função paterna. Queria desejar Feliz Dia dos Pais. Peraí que eu não quero chorar. Eu tive outros pais na vida, que foram os meus avós, que fizeram essa função muito bem. Além de mimar, me educaram, levei uma cipoada porque eu andava de bicicleta onde eu não devia. Mas, assim, eu sou uma mulher muito sortuda por ter várias pessoas da minha família que, assim como meu pai, não como meu pai, mas assim como meu pai, são esse terreno fértil, são essas pessoas entusiastas. Queria desejar Feliz Dia dos Pais para os meus amigos que agora começaram a virar pais. Que seja uma data possível. A gente acabou, né, de sair do Covid, ainda está muito recente, então meu abraço carinhoso para aqueles que perderam os pais Covid.
E é isso. E eu vou quebrar o protocolo. Hoje, amiga, foi um episódio que, né, tô com vontade de chorar, mas enfim, que foi um dos episódios que fez muito valer a pena o nosso encontro. Foi ótimo. É bom. Eu queria também, né, já desejar Feliz Dia E dos não vai ter Pais. presente, o presente foi vir aqui. Desejar Feliz Dia dos Pais, parabéns, feliz aniversário. Feliz aniversário pro meu pai também, adiantado. Leoninos. Queria desejar Feliz Dia dos Pais a todas as pessoas que estão nos assistindo, ao meu sogro também, aos meus tios, ao meu irmão, que é o primeiro Dia dos Pais, com o João Miguel já legal. fora da barriguinha. E também, obviamente, querer desejar Feliz Dia dos Pais pro Oleir, meu marido, pai do Apolo. E assim, enquanto eu não tenho o que falar, né, do Oleir em relação à paternidade, ele se encontrou na paternidade. A gente brinca que é difícil porque parece que eu me encontrei ali nesse amor da maternidade, ele se encontrou também nesse amor da paternidade. Eu queria te agradecer pelo pai que você é, não pelo aquilo que as pessoas te elogiam, que é a gente dividir as funções, né, do Apolo, mas mais do que isso, pela relação que você está construindo com o nosso filho. Eu sabia que você seria um bom pai, mas você consegue me surpreender. Então, queria desejar Feliz Dia dos Pais para todo mundo. E é isso, né? Vamos nós. Muito obrigada a todo mundo que nos assistiu. Se inscreve no nosso canal, dá o like, gente. Nos siga nas nossas redes sociais. Vamos curtir. Compartilhem, ativem o sininho de notificação. Exato. E é isso, gente. E assistam no Dia dos Pais. Até semana que vem. Até, beijo.